Saúdo aos irmãos, às irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje, pela misericórdia e graça de Deus, examinar a sua santa e bendita palavra a respeito de um assunto que tem uma certa importância para o nosso crescimento espiritual. Nós ouvimos muitas vezes coisas como que é sobre a serpente no paraíso, né? A serpente, o castigo da serpente foi que ela se rastejasse sobre o próprio ventre, e as pessoas pensam, será que a serpente tinha asas? Será que a serpente tinha pernas? A serpente era um animal muito lindo e Eva se encantou com a serpente. E então, o que é que aconteceu? O que realmente diz a palavra de Deus a respeito disso? E eu orando, o Senhor me deu, graças a Deus, a direção do seu Espírito Santo e a revelação a respeito disso aqui. Os irmãos, as irmãs, todos aí, examinem as Escrituras, vamos orar, né? Ficar em oração e acompanhar aqui nossa explanação segundo a direção do Espírito Santo para chegarmos ao entendimento do que seja isso, né? Nós vemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, a palavra diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Bom, então aqui nós vemos o seguinte: a serpente era a mais astuta dos animais do campo que o Senhor Deus tinha criado. E ela falou com a mulher. Serpente não fala. Então não era uma serpente que estava falando com a mulher. Veja que o castigo da mulher, no versículo 16, a palavra diz: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então esse foi o castigo da mulher, ter filhos com dor. E ela não tinha mais domínio sobre si. O que ela fosse fazer, ela tinha que pedir a confirmação do esposo. Ela estava sob o domínio, passou a ficar sob o domínio do marido, sobre a coordenação, orientação do marido. Então aqui nós vemos que se Deus multiplicou a dor do parto da mulher, é porque ela já tinha parto sem dor. Ela tinha filhos sem sentir dor alguma, porque a palavra, nós vemos aqui no início, que Deus mandou que eles enchessem a terra. E o sexo não era pecado, e nem é pecado entre o casal, nem é pecado. E o sexo tinha uma finalidade. Adão não tinha uma companheira, não tinha como reproduzir, e Deus então, tomando da costela de Adão, fez a companheira dele uma ajudadora, para que esteja como diante dele. E mandou que enchessem a terra, se multiplicassem e enchessem a terra. Então nós vemos aqui que a mulher já deveria, quando ficou convivendo com Adão, acredito eu, que por muitos anos, tiveram muitos filhos e ali estavam formando um povo ali no paraíso. Quando a serpente foi tentar Eva, e o castigo de Eva posteriormente foi ter filhos com dor, é porque ela já tinha filhos. A serpente nós vemos lá em 1 Coríntios, nós vemos aqui em 1 Coríntios, se não me falha a memória, aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, se o diabo se transfigura em anjo de luz, ele se transfigurou em serpente para falar com Eva, porque a serpente não fala. E ele se transfigurou em serpente. Serpente é serpente. Quem deu o nome para a serpente foi Adão. Adão deu o nome a todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 19 e 20, a palavra diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo.
mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, nós vemos aqui que Adão colocou, até na serpente, quem colocou o nome foi Adão. E quando Deus fez o mundo, ele disse assim, que tudo estaria sujeito ao homem. E nós vemos aqui, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil. A serpente é um réptil, que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, até a serpente estava sob o domínio do homem e da mulher. Estava sob o domínio, mas essa serpente não estava sob o domínio do homem e da mulher. Não era uma serpente. E a serpente não fala. A serpente se apresentou, o diabo se apresentou como serpente, se transfigurou em uma serpente. Poderia ter se transfigurado em algum dos filhos de Adão e Eva. Só que o Adão era o guardião do jardim do Éden, era o querubim ungido. Querubim não é ungido, um anjo não precisa ser ungido, um anjo já é espírito, mas ele ali como uma criação de Deus, uma criatura de Deus, e ele tinha sido ungido, ele estava como um anjo guardador do jardim, e ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, se o diabo se transfigurasse num dos seus filhos ou filha, estaria sujeito a ele, assim como a serpente também estava. Mas como era uma serpente, e a palavra diz que Adão sendo tentado não pecou, mas Eva sendo tentada caiu em transgressão. Adão não pecou, mas Eva sendo tentada caiu em transgressão. Então a mulher é o vaso mais fraco, diz a palavra, mas espiritualmente falando. Então aqui nós vemos que essa serpente, que era a mais astuta do que todos os animais do campo, a palavra nos mostra que o diabo se transfigurou numa serpente. A serpente animal, o réptil, é exemplo até para nós. A palavra nos diz, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente como a serpente. Será que o Senhor está nos mandando ser igual ao diabo? Prudente como o diabo? Não, prudente como a serpente. A serpente era o animal mais astuto do campo. Seja prudente como a serpente, não como a antiga serpente, nós vemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo. Essa serpente é o diabo e Satanás, aquela antiga serpente, essa serpente do paraíso. Então aqui não tem nenhuma serpente com perna, com asas, não era um animal bonito, não encantou Eva, Eva não manteve relação com a serpente, coisa nenhuma. Um monte de coisas aí que as pessoas falam, é o achismo, eu acho que é isso. Não, tem que esperar a revelação de Deus, irmãos, tem que esperar a revelação de Deus. E a revelação é essa, serpente é um animal, um réptil que foi criado por Deus e recebeu o nome que Adão deu a ela, serpente, e Adão dominava, e como domina o homem, domina todo o planeta Terra. Mas o diabo, só Deus, só Jesus Cristo que pisa na cabeça da serpente. Se nós temos Jesus na nossa vida, então nós continuamos vendo aqui, mas do fruto, aí o Senhor Deus falando, né? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É verdade, aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, só que a serpente misturou a verdade com a mentira. É verdade que eles iriam conhecer o bem e o mal, mas antes ela havia dito, certamente não morrereis. Morre sim, isso era mentira. Então tem muita gente que fala, não, isso aqui é bom, não faz mal. Faz mal sim, precisa tomar cuidado para não desagradar a Deus, para não deixar, porque a palavra fala, o apóstolo Paulo escreveu, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam de alguma forma enganados também. Porque a serpente veio com malícia, com malignidade, com maldade, mas falando suavemente. Então lá fala, os seus ministros, os ministros do demônio, se transfiguram em ministros de justiça. Parece que estão falando coisas boas, mas não estão não.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Aqui está lá o que está registrado em Gálatas, se não me falha a memória, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela viu, concupiscência dos olhos, a coisa bonita, era coisa bonita. Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, árvore boa para se comer, concupiscência da carne, glutonaria, quer se alimentar, quer se fortalecer, e desejável para dar entendimento, soberba da vida, quer saber mais que os outros. Então, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é do mundo e não é de Deus. E se aplicou aqui em Eva, o diabo usou todas as suas armas e fez com que Eva pecasse dessa maneira. Olhou a árvore e a árvore era bonita, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. A pessoa olha uma coisa, olha que bonito, mas isso não está desagradando a Deus? A pessoa deseja uma coisa, boa para se comer, mas será que não desagrada a Deus? Não é? E desejável para dar entendimento, mas será que não desagrada a Deus? Nós precisamos tomar cuidado, porque foi o que o apóstolo Paulo disse: temo que assim como a serpente enganou Eva, de alguma forma engane vocês também, mas nós estamos, graças a Deus, protegidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então aí a mulher comeu, tomou do fruto e comeu, deu também a seu marido, ele comeu com ela. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E aí o Senhor apareceu e se esconderam, e o Senhor Deus disse a Adão: onde estás? E ele: eu escutei tua voz e fiquei com medo, que eu estava nu. Mas quem mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te falei para não comer? É claro que Deus sabia que eles haviam comido. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher que me deu. Adão já querendo tirar a responsabilidade dele. A mulher que me deu. Mas como? Foi você que comeu. Foi você que comeu. Não importa quem te ofereceu. Você aceitou. Mas foi o pastor que mandou fazer. Não interessa. Se é coisa que desagrada a Deus, não faça. Não obedeça. Não importa quem seja. Então você tem que entender isso aqui, ó. Mas foi a mulher. O Senhor me deu essa mulher por companheira. E ela me deu e eu comi, mas isso não ajudou Adão, não. Ao contrário, toda a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizesse isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas aqui, ó. Maldita serás entre todos os animais, toda a besta e mais que todos os animais do campo. Maldito é o diabo, ele que é maldição, não a serpente, a criação de Deus, a serpente rastejante que foi criada rastejante mesmo. Mas aqui diz: maldita serás mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Não que o diabo, que esse castigo foi para um espírito maligno. Não que o espírito, o diabo, tem que rastejar como a serpente. Ele vai agir como a serpente. Não foi a forma que ele escolheu para tentar Eva? Então agora você vai agir como a serpente também. Você vai correr atrás da tua presa. Você vai rastejar atrás da tua presa. Por quê? Você vai comer pó todos os dias da tua vida. E ao homem disse: tu és pó e ao pó tornarás, porque do pó foste tomado. Então o diabo, ele precisa do homem e da mulher, não para se alimentar, para fortalecer, senão ele fica com fome, desmaia de fome. Não é isso. Ele precisa fazer as coisas dele, não mais como ele fez no paraíso. Ele precisa do homem e da mulher. Ele precisa se alimentar, ele precisa comer pó, ele precisa estar no homem e na mulher para poder tentar as demais pessoas. O homem é enganado pela sua própria concupiscência. Então você, querido irmão, querida irmã, saiba, a serpente sempre foi serpente, diabo sempre foi diabo, e o Espírito de Deus, Deus sempre foi Deus. O homem e a mulher é que pecaram por influência do maligno que se transformou numa serpente. E se transformou numa serpente, pode se transformar no mensageiro de luz, pode se transformar como se fosse Jesus. Tome cuidado, não se deixe enganar pelas aparências. Isso aqui é revelação de Deus. Ore, estude, medite e Deus abençoe você e toda a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.